O Evangelho está em Marcos, capítulo 9, do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sob a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, dizendo: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amado filho, amada filha, celebrar a transfiguração de Jesus é também, de alguma forma, celebrar a encarnação. Em que sentido? Jesus, ao se encarnar, como diz lá em Filipenses 2, ele assumiu a nossa verdade, ele se esvaziou da sua condição de Deus. Ele assumiu também as precariedades, consequências do pecado. Ele não pecou, mas as consequências como a dor, a fome, o frio. Então, ele estava encarnado como um homem, mas ele precisava elevar a nossa humanidade. Ele o fez de maneira triunfante e total, completa na ressurreição, cruz e ressurreição, sobretudo na ressurreição. Mas ali ele já começou a oferecer aos seus fiéis seguidores, os 3 ali principais que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, lampejos, uma explicação do que iria acontecer. Ele mostrou a humanidade dele transfigurada. E viram ali Elias e Moisés, ouviram a voz do Pai. Foi maravilhosa aquela experiência, tanto que Pedro ficou meio estupefato e disse assim: Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos ficar por aqui para sempre, E essa experiência de transfiguração, com certeza, fortaleceu muito esses apóstolos, E essa festa é muito bonita, a mensagem que ela nos dá, porque nós somos humanos, nós temos a nossa humanidade, Talvez você esteja sofrendo com uma doença, talvez você sofra com um temperamento difícil, Ou você é muito carente, ou você é muito impulsivo, ou você está doente, você cedeu tanto, você se desgastou tanto pela família, pela igreja, pela sua comunidade, pelo seu trabalho. E hoje a sua humanidade está cobrando um preço, porque nós somos gente, estamos nesse corpo humano. Mas a festa de hoje nos ensina que a gente tem que estar sempre elevando, a nossa humanidade, transfigurando a nossa humanidade. O que isso quer dizer? Nós não temos que viver só uma vida carnal, mas nós temos que elevar a nossa vida para a dimensão espiritual. Nós temos que ter visão espiritual, viver mergulhados no espiritual, assim como a Virgem Maria, assim como os santos. Estamos aqui, vivemos aqui, os pés estão no chão, mas a cabeça tem que estar no céu, Nossa cabeça precisa estar em Deus. A humanidade nossa precisa ser transfigurada. Nós precisamos de oração, gente. Nós precisamos subir a montanha, nós precisamos de um Tabor. A nossa vida clama por um Monte Tabor também. Nós precisamos de um Monte Tabor. A nossa vida clama por esses momentos, de recolhimento, por esses momentos de intimidade com Deus. Nós também, você que está com a mente agitada, essa ansiedade, a depressão, um conselho que eu sempre dou para quem eu dirijo espiritualmente: faça retiros. Retiro é uma oportunidade maravilhosa. Esses dias eu fui pregar um retiro para casais, fechado, tiraram o celular dos casais, num lugar fechado, tinham 70 casais, foi maravilhoso. É bom pregar esses retiros menores com menos gente, Na Canção Nova a gente prega retiro às vezes para 50, 60 mil pessoas, mas foi maravilhosa a experiência. Por quê? Porque eu pude olhar nos olhos dos casais, pude falar de coisas específicas da vida dos casais, Coisas íntimas mesmo, que é difícil falar na televisão, Coisas assim mais específicas da própria vida dos casais. E fez tão bem, eu vi tanto casamento que estava acabando, se recomeçando, Foi maravilhoso. Você tem que fazer retiro, Você tem tanta atividade, mas se programa para ter um retiro, se possível, mensal, ou se não for possível, quanto antes você tiver, vem para a Canção Nova, ou vai fazer um retiro aí na sua paróquia. Quando possível, vai para um mosteiro. Eu já fiz retiros em mosteiro de silêncio. Meu Deus, é transformador.
Sua mente entra em outra dimensão, sabe? Você sai da agitação, você se sintoniza com Deus, você se sintoniza com a gente mesmo, com você mesmo, né? Desculpa, e por isso que tem muita gente doente, a gente está se desintonizando de nós mesmos, de Deus, a nossa mente está sendo muito exigida, mais do que a gente pode oferecer. Eu sei, a vida é corrida para todo mundo, mas reveza. Talvez não dá para você e seu marido ir, porque você tem criança pequena. Vai você um final de semana, ele fica com as crianças, outro final de semana vai ele. Ou você jovem, junta um dinheiro, vai fazer um retiro, vem aqui para a Canção Nova, vem para o PHN, isso renova a nossa fé. Um lugar no qual várias pessoas estão unidas, juntas, rezando, ouvindo a palavra de Deus. É um momento de transfiguração. Isso transfigura a nossa humanidade e nos dá força para não sermos escravos da nossa criaturalidade, ou seja, da nossa condição de criatura somente, né? Nós fomos criados para ir para o céu, para ter o olhar voltado para Deus, para buscar as coisas do alto, para estarmos mergulhados em Deus, mas a gente precisa alimentar essa vida espiritual, senão ela morre, né? Enfim, que essa festa nos ajude a viver isso, meditar e a viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero subir a montanha. Só essa frase é necessária, é importante, é suficiente. Eu quero subir a montanha, tá? Nossa frase, testemunho público de fé, e digita aqui também, nem que sejam poucas palavras. Importantíssimo isso, filho, filha, não saia sem fazer. O que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, da pregação, o que Deus está pedindo para você, o que você tem que mudar para colocar isso em prática, escreve aqui. Isso te ajuda muito a fixar a palavra do Senhor no teu coração, a entender, a não ser um ouvinte distraído. Tá bom? Deus abençoe você, um ótimo dia, tenha certeza de que Deus cuida de você e que esse problema de hoje não é soberano não, com Deus você vai vencer, porque Ele está trabalhando na sua alma, no seu coração, Ele é maior do que tudo. Ótimo dia para você.